Boa tarde a todas. Eu vou falar a todos, mas aparentemente aqui é a live feminina da ABET, tá? Nós vamos começar esse debate que propondo um ângulo de olhar para as desigualdades de gênero que o século XXI explodiu, né, com a pandemia, permitiu que novos olhares, novas formas de trabalho emergissem com a força e uma violência enorme. Precisa começar essa live lamentando as mais de 300 e praticamente 12 mil mortes brasileiras. E dizer para toda a nossa comunidade acadêmica e estudantil que a pandemia da Covid-19 é uma doença resultante da nossa forma como a gente tem tratado a Terra, o planeta. A Covid, é preciso mudar a nossa relação com o meio ambiente para que nós possamos ter uma possibilidade de uma vida saudável no planeta. Então, dizendo isso, a gente pode pensar que essa live foi pensada para permitir um debate entre as diversas possibilidades que as lutas centenárias das mulheres por igualdade na nossa sociedade, e, sobretudo, nos últimos 200 anos, o que é que de novo emerge com todas as questões que a pandemia coloca e que a sociedade e o capitalismo nos oferece. Então, nós estamos aqui, vamos debater o mercado de trabalho, privilegiando a fala da Lucilene Morandi e da Cristiane Soares, que vão trazer novos enfoques do que está acontecendo com a crise, que seguramente é a maior crise depois de 1930 que a sociedade brasileira enfrenta e enfrentará dependendo de nossos governantes e das nossas reações, ainda por algum tempo. E o novo olhar, que é um olhar que, em geral, as mulheres, os meios, nem as ciências sociais, nem a economia mascarava essa questão o tempo inteiro, mas que agregando as advogadas, o direito, nós vamos abrir um debate também com as questões da tributação, e como a tributação afeta a vida das mulheres. Então, porque a tributação do consumo, as mulheres estão nas raízes de todas as lutas do passado e do século XX também, com respeito às questões da taxação, por exemplo, dos produtos do consumo. Pelo menos nesse ângulo a gente tinha alguma, quer dizer, não que os feminismos de hoje tenham avançado ainda com essas questões, mas a história das mulheres tem recuperado as antigas lutas das mulheres por ter comida nas suas casas. A pandemia está colocando no Brasil, hoje, essa questão de forma dramática, né, com os milhares e milhares de famílias novamente passando fome. Então, nós vamos ouvir, primeiro, as questões relativas ao trabalho, e depois a gente abre para as questões da legislação. Então, a gente vai trabalhar nessas duas frentes, o trabalho e o direito, e a legislação que permite a construção de uma sociedade, da sociedade humana. Então, com a palavra, a professora Lucilene Morandi, doutora em economia, professora de macroeconomia, e apaixonou-se pelos nossos temas
ministrou, nós duas, eu e ela, em 2019, uma cadeira de macroeconomia de gênero. Foi, em 40 anos de magistério, foi a coisa mais deliciosa que eu fiz na minha vida como professora. Então, com a palavra do Lucilene Morandi, que há 3 anos a gente trabalha e milita nessa questão no meio acadêmico. Criamos o núcleo, assim como a Margarida tem o núcleo da UFRJ, as mulheres economistas resolveram rasgar os panos e botar a sua cara no meio acadêmico. Cada palestrante tem 15 minutos para expor suas ideias, para poder a gente fazer uma conversa entre nós. Tá, vou marcar aqui o meu cronômetro. Eu vou disponibilizar aqui minha apresentação. Vamos ver se ela vai ficar. Não sei se ela está... Eu não estou mais vendo vocês, não sei se... Sim, estamos vendo, estamos vendo. Pronto. Está no modo apresentação? Sim. Não, tem que colocar, não. Em tela completa. Como tela inteira, espera aí. Senão não entra como apresentação. Agora sim? Sim. Bom, então, boa tarde. Como o Ildete falou, eu entrei para o grupo de estudo de desigualdade de gênero para trabalhar junto com a Ildete desde o final de 2016, e a gente fundou o Núcleo de Pesquisa e Gênero em Economia da Faculdade de Economia da UF. Hoje eu vou falar um pouco das questões mais gerais sobre a pandemia, e depois, a seguir, a Cristiane vai falar especificamente do setor de saúde. Então, foi um quadro mais geral, né? Bom, de forma geral, como a Ildete estava falando, a pandemia no Brasil virou um quadro dramático, faltou discurso e postura adequados e coerentes do governo federal e do Ministério da Saúde para comandar e coordenar o combate à pandemia. Não houve, o governo em nenhum momento se mostrou seriamente preocupado com a gravidade do problema, e por causa disso a gente está vivendo uma segunda onda, batendo todos os recordes em termos mundiais, né? A pandemia é um caso em que demanda uma ação rápida da área de saúde, leitos, equipamentos, acesso a oxigênio, respiradores, uma coisa que no Brasil foi muito mal coordenada, não teve coordenação, muito mal feita, e por causa disso custou vidas desnecessárias, né? A taxa de mortalidade da pandemia, da Covid, é baixa, mas a contaminação sendo muito alta, as medidas de restrição, isolamento são importantes, mas o diálogo no Brasil ficou muito difícil. A gente tem discursos diversos, os governos estaduais tentando defender o distanciamento, o isolamento e o lockdown, e o governo federal o contrário disso. Tem uma explicação para isso. Eu acho que o Ministério da Fazenda erra em se manter longe da pandemia, como se o combate à pandemia não fizesse parte todo o governo do combate à pandemia. O Ministério da Fazenda, nesse momento, ele tem que entrar junto com as ações estaduais, porque o lockdown só é possível se a gente tiver formas de repasse de renda às pessoas e empresas que perdem emprego e perdem produção ou têm redução muito significativa de renda. O auxílio emergencial no segundo semestre mostrou que isso é vital, é super necessário, e tem um trabalho mostrando que o PIB brasileiro, no final das contas, caiu menos do que se esperava cair por causa do auxílio emergencial. E que se o auxílio emergencial tivesse entrado imediatamente no início do ano de 2021, a gente teria um crescimento de mais de 1% esse ano
esse ano da economia brasileira. Portanto, achar que a pandemia não é também uma questão econômica, no sentido não só de, não podemos fechar as empresas porque as pessoas têm que trabalhar. Não é esse o sentido da discussão econômica relativa à pandemia. A pandemia precisa, nessa hora, que é uma situação de guerra, a gente precisa do apoio do financiamento do governo federal. Os governos estaduais não têm capacidade de financiamento e eles perderam parte da receita, porque uma parte importante da receita dos estados provém das tributações sobre serviços e circulação de mercadorias, que é justamente a parte da economia que está mais afetada pela pandemia. Portanto, os estados têm menos capacidade de fazer isso. Uma coisa interessante é que esse descompasso entre estados e governo federal tem fortalecido o federalismo no Brasil. Mas, apesar disso, o resultado em relação à pandemia está deixando muito a desejar, né? O auxílio emergencial não pode ser visto como um aumento de gastos do governo, ele tem que ser visto como uma situação especial. O governo tem que entrar, assim como tem feito discursos os organismos internacionais, até o FMI faz discurso para os países aumentarem gastos fiscais, e o FMI tem se disponibilizado a emprestar, tem uma discussão bastante grande já entre os países em desenvolvimento sobre como o FMI vai cobrar esse financiamento, uma proposta de rediscutir a forma de financiamento do FMI, mas, de forma geral, os organismos internacionais como um todo, o discurso é unânime. Os governos têm que entrar com gastos nesse momento, gastos de saúde, ampliação de leitos, de auxílio à saúde de forma geral, mas o auxílio à economia é fundamental para que a gente consiga manter isolamento ou afastamento. Sem o afastamento e o isolamento, o combate à pandemia fica muito preocupado, fica muito pouco eficiente. Nesse aspecto geral, um bom aspecto, uma coisa boa que o Brasil tem é o SUS, o Sistema Único de Saúde. É um sistema integrado, descentralizado, está presente em todas as regiões do país, e ele tem colaborado para que as pessoas de menor renda tenham suporte à saúde. Tem algumas pesquisas na América Latina que mostram a diferença de taxa de mortalidade das pessoas atendidas pelo sistema público e pelo sistema privado de saúde. O Brasil não está na relação, mas entre os países analisados mostra-se que o Uruguai, por exemplo, é o país em que a taxa de mortalidade em ambos as assistências pública e privada é igual, é a mesma, porque o sistema público de saúde é muito forte. Deixa eu passar aqui o próximo slide. No Brasil, a gente tem alta mortalidade, a mortalidade é desigual tanto entre pessoas, classes de renda, quanto entre regiões, e dentro das regiões, entre cidade e interior, a gente tem menos apoio hospitalar e estrutura hospitalar fora dos grandes centros, fora das capitais. A gente tem algumas diferenças em relação ao resto do mundo, que é maior mortalidade de jovens, uma média de idade 10 anos menor do que a média da Europa, o que é uma coisa meio assustadora, e ainda tem algumas notícias ruins, como essa daí, que alguns pacientes, depois de atendimento, ainda podem vir a falecer em decorrência do vírus. Mas, ao mesmo tempo, uma questão importante é como que é a retomada da economia, né? Como que a gente vai retomar, como a gente vai voltar. Uma questão importante que tem ficado muito clara para todo mundo, mundialmente, e já tem movimentos, principalmente de mulheres, movimentos de defesa das pessoas negras, pretas e pardas em todo o mundo, mostrando que a gente quer um retorno, mas não quer um retorno àquele normal antigo, como disse a Ildete. A gente entrou numa pandemia muito em função da forma como a gente produz no mundo. A gente produz agredindo o meio ambiente, causando desigualdades fantásticas e que ficaram mais evidentes, mostraram que desigualdade causou também piora na forma de combate, piorou
e causou mais custo para se combater a pandemia do que países e regiões menos desiguais. Então, é importante não perder as conquistas anteriores. As mulheres já tinham aumentado a participação no mercado de trabalho, vou mostrar alguns dados aqui. A taxa de emprego por sexo, as mulheres, o vermelho e o azul, os homens. A gente pode ver ao longo das últimas décadas, o ganho de espaço das mulheres no mercado de trabalho, apesar de ainda ser muito diferente, né, muito menor em relação à participação masculina. Se a gente olha o emprego nos vários setores, as mulheres ainda são preponderantes no setor de serviços, e nos outros setores as mulheres são menos presentes, elas são sobre-representadas no setor de serviços, e dentro do setor de serviços, se a gente separar, a gente vai ver que as mulheres estão sobre-representadas no trabalho doméstico, elas são quase 100% da mão de obra no mercado de trabalho doméstico é feminino, e no setor de serviços, elas também são majoritárias em setores onde a contratação é feita de forma informal. Dentro do mercado de trabalho doméstico, por exemplo, uma parcela bastante significativa da mão de obra tem contratos informais, e isso implica pouca proteção social para as mulheres. Então, as mulheres, de forma geral, elas foram mais prejudicadas na pandemia, também pelo fato da característica de sua participação no mercado de trabalho. Participar de setores que, nesse momento, foram mais prejudicados pela pandemia, que é justamente o setor de serviços, que requer proximidade e contato com os clientes. Ao longo do tempo, as mulheres conseguiram aumentar o seu rendimento do trabalho em relação ao longo do tempo, mas ainda mantém um rendimento abaixo do rendimento médio da mão de obra masculina. Mas a discussão muitas mulheres durante a pandemia deixaram o mercado de trabalho porque, com o fechamento de creches e escolas, elas precisaram tomar conta dos filhos. O trabalho dentro do ambiente da casa se tornou muito, muito pesado. Então, algumas optaram no início da pandemia por sair do mercado de trabalho para dar conta do trabalho dentro de casa e do cuidado das crianças, da família. Uma questão importante é que o retorno dessas mulheres ao mercado de trabalho, quando se imaginava no início que a pandemia ia durar 15 dias, um mês, 2 meses no máximo, a gente já está há mais de um ano passando por esse processo, e como a pandemia foi se estendendo, à medida que ela foi se estendendo, ficou muito mais evidente que a possibilidade dessas mulheres retornarem ao mercado de trabalho vai ser não da forma como se tinha imaginado no início. Elas provavelmente não vão voltar para o mesmo setor, para o mesmo espaço de trabalho que elas tinham, e muitas delas não vão voltar. Isso porque o mercado de trabalho foi remodelado durante a pandemia. A gente pode ver isso em mercados, por exemplo, 60% da mão de obra, mais ou menos, brasileira, das mulheres brasileiras trabalham no setor de trabalho doméstico. Desse setor, 1,5 milhão de postos de trabalho foram fechados durante a pandemia, e espera-se que uma parcela bastante significativa desse montante de postos de trabalho não retornem. Isso porque as famílias, com o fechamento prolongado, elas fizeram ajustes internos, assim como as empresas estão fazendo ajustes internos. Então, provavelmente, o retorno das mulheres ao mercado de trabalho não vai ser como imaginado. Vai ser mais difícil, e a probabilidade de as mulheres perderem espaço no mercado de trabalho. Uma outra questão importante é que, com o aumento do home office, uma questão se mais mulheres que homens optarem por trabalho remoto, porque isso
possibilita que elas estejam mais próximas das crianças, do trabalho doméstico, que é função, visto culturalmente como função, obrigação das mulheres. Um impacto importante disso é que as mulheres vão ficar mais distantes de postos de comando, muito provavelmente, porque o fato delas estarem longe do local de trabalho causaria o mesmo efeito daquele que, por que as mulheres são preteridas muitas vezes para postos de comando. Um dos fatores, tem vários, sexismo e outros, um dos fatores as mulheres têm menor percentual de mulheres sai para tomar chopp no final do expediente com o grupo de trabalho, porque elas têm que pegar o filho na escola, porque tem que pegar o filho que ficou com a avó, e etc. E na hora da promoção ou de um espaço vago na empresa, as pessoas vão lembrar mais das pessoas que estão mais próximas. Então, se as mulheres ficarem distantes, mais um ponto negativo para elas ocuparem postos de trabalho. Como meu tempo está acabando, vou mostrar só um resultado de um trabalho de uma pesquisadora que eu assisti num webinar há um tempo atrás sobre o impacto do custo de ter filho, e eu acho que o resultado dela é bastante claro, porque os gráficos mostram isso. Ela marca aqui o ano de nascimento do filho, e aí como as mulheres reduzem a participação, reduzem a sua participação no emprego, o impacto para os homens é quase nenhum, e elas perdem, portanto, ganho, mas, além disso, isso mostra também que as mulheres, depois de terem filho, aqui no ano zero, elas aumentam muito a participação delas no mercado informal de emprego, onde elas têm maior flexibilidade de horário para poder tomar conta das crianças. Isso é um reflexo direto do fato de a gente, Estado, comunidade, empresas, entender o trabalho não remunerado e o trabalho de cuidados, o cuidado de criança, de idosos, como função, obrigação prioritária das mulheres. Enquanto a gente tiver esse vislumbre dentro da economia, o custo de ter filhos vai ser prioritariamente, majoritariamente das mulheres. As mulheres vão continuar tendo uma participação no mercado de trabalho menor do que os homens e vão continuar a ter um rendimento menor do que os homens. Então, eu vou ficar por aqui para a gente poder ter mais espaço para discussão depois. Obrigada. Obrigada, Lucilene. Obrigada. Vamos ouvir agora a Cristiane Soares, que é uma técnica do IBGE e está na raiz das estatísticas de gênero que o IBGE divulga desde a primeira década do século XXI. Boa tarde, obrigada, Odete, pelas palavras. A minha apresentação, assim, eu vou complementar, digamos assim, um pouco o que a Lucilene falou, né? Apresentando algumas estatísticas também do IBGE com base na PNAD contínua, comparando o terceiro trimestre de 2019, ou seja, antes da pandemia, e o terceiro trimestre de 2020, né? Ou seja, mostrando um pouco um retrato do que aconteceu no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ou seja, vinculando com esse tema da nossa live, falando sobre trabalho, né, e tributação, eu queria olhar uma outra vertente, ou seja, que, na verdade, ela é análoga da tributação, que são os incentivos, né? Porque quando a gente está falando de mercado de trabalho, né, aí, no caso, eu tenho visto que são poucos artigos que relacionam essa questão da tributação com o gênero, mas, como a Eudete mencionou, ou seja, muito mais voltada para a questão do consumo, mas a gente tem que pensar também na questão dos incentivos, principalmente se a gente está falando no mercado de trabalho, né? Porque esse cenário, como a Lucilene bem colocou, ou seja, foi um cenário em que as mulheres, né, perderam muito, não somente em ocupação, como muitas delas saíram do mercado de trabalho. Foi 8,5 milhões de mulheres fora da força de trabalho. Então, é um número muito expressivo. Eu costumo, às vezes, nas lives, destacar esse número, porque, ou seja, se for num período de um ano, né? Em termos de taxa de participação, como a Luciane colocou, a gente saiu de uma taxa no terceiro trimestre de 2019, em termos de participação, de 53%, e a gente reduziu para menos, né,
de 45%, ou seja, uma redução de quase 10 pontos percentuais. Então, ou seja, que levou décadas, como o Dete bem acompanhou isso, ou seja, as pessoas aqui que estudam um tema, viu que desde a década de 80 a gente vai aumentando essa participação um pouquinho, né, 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, e simplesmente em um ano a gente tem uma queda tão drástica em relação a essa participação. Então, mais do que essa luta, né, essa busca do feminismo, a discussão, as sociedades acadêmicas chamando a atenção da importância dessa participação das mulheres no mercado de trabalho, por quê? Uma taxação que ocorre, né, é a questão da renda. Então, quando você sai do mercado de trabalho, você o quê? Você já não tem renda. Então, já o primeiro impacto que você tem exatamente em relação à sua perda de renda, né? E não somente em relação à taxação, em relação aos bens, né, de consumo que se consome. Mas, indo na linha dos incentivos, como eu coloquei, a gente tem que buscar o quê? Que medidas, né, dado esse forte impacto que a pandemia, né, trouxe para o mercado de trabalho brasileiro, principalmente para o mercado de trabalho das mulheres, o que a gente pode pensar em termos de incentivos, né, e numa outra vertente da tributação, que é a parte de incentivos, para a gente pensar, né, nessa retomada, ou o que pode vir a favorecer o emprego, né, feminino. Então, chamando a atenção, ou seja, com relação, como a Lucilene colocou, das empregadas domésticas, né, essa perda de 1,5 milhão, e foi exatamente que culminou também em 2019, se não me engano, né, que foi a mudança da política, por exemplo, na questão do imposto de renda, que quando foi criada exatamente, né, em que no imposto de renda você poderia abater a questão de você tinha uma empregada doméstica formalizada, né, e as pessoas utilizaram esse recurso, nessa nova gestão, ou seja, nos últimos anos, isso foi excluído, né, do imposto de renda. Então, que poderia vir a ser uma forma de incentivo, né, para a formalização do emprego doméstico, nós simplesmente tivemos um retrocesso, né, e um desincentivo em relação a esse aspecto. Então, ou seja, quando a gente pensa, já teve essa perda de incentivo e veio a pandemia, ou seja, é um cenário que não favorece, né, não somente a formalização, que aí a gente tem que chamar a atenção, como não favorece a questão do emprego das mulheres nessa categoria, né, que abrange um contingente muito grande de mulheres, né, em torno de 4,8 milhões de mulheres. Outro segmento bastante impactado foram de vendedoras, né? Um segmento também teve uma perda muito grande. E esse é um segmento que depende do quê? Da conjuntura econômica, basicamente. Então, quando você vê uma perda de 1,2 milhão, né, de mulheres nessa categoria, então você fica imaginando, ou seja, como elas vão voltar para esse segmento, né? Com a conjuntura atual que a gente está vendo da pandemia, ou seja, num patamar pior, né, do que há um ano atrás, possivelmente, né, elas não vão voltar, ou esse vai ser um segmento que, se vir a empregar num cenário mais otimista, né, com certeza não retornaremos ao patamar em que se tinha há um ano atrás, né, nesse segmento. A outra coisa é o setor de serviços pessoais, né, e os serviços de cuidado remunerados, que também estou chamando a atenção para esses segmentos, porque são segmentos que empregam um contingente grande de mulheres, né, e que teve uma perda muito significativa. No caso dos serviços pessoais, foram 865 mil, né, menos mulheres nesse segmento. E que aí você tem serviços de beleza, né, estética, enfim, manicures, todo um serviço que está intimamente ligado com essa questão da pandemia, em que dificilmente, né, vai voltar ao mesmo ritmo ou de uma forma que se tinha antes da pandemia, em 2020. No setor de cuidados, da mesma forma, ou seja, a gente está vendo que a questão dos cuidados, né, esse aqui eu estou chamando a atenção para os cuidados remunerados, que é diferente do que a gente com relação aos cuidados realizados em casa. Nesse tipo são as cuidadoras, né? São babás, enfim, que cuidam das crianças, com as crianças em casa e com a perda de renda, né? Você dispensa o babá, todo um grupo, né? Um segmento em que as mulheres estão fortemente impactadas. E aí eu fico pensando,
nessa linha dos incentivos. O que se pode, né, em termos de política fiscal, se pensar em incentivos para um retorno do emprego nesses segmentos? Então, ou seja, são segmentos, né, setores ocupacionais, que não dá para você pensar pela lógica, né, da tributação do consumo. Você tem que pensar pela lógica dos incentivos. Mas que incentivos, se a gente tem o quê? Se são setores também com uma taxa de formalização baixa, né? Qual a forma com que você vai incentivar? A renda dessas mulheres também, renda baixa, né? E aí, quando eu falo da renda baixa, eu vou fazer uma analogia, mas não necessariamente com relação à questão, voltando do imposto de renda, que a gente não vê nos últimos anos uma revisão dessa tabela. E aí, quando a gente olha para as estatísticas do rendimento total e de apropriação dessa renda, que são indicadores clássicos, como a razão entre os 50% mais ricos e 1% mais ricos, e na economia, né, os 20%, 40%, em que a gente trabalha com esses indicadores, e a gente pensa na apropriação da renda e, ao mesmo tempo, na taxação, por exemplo, vinculando ao sistema que se tem hoje do imposto de renda, em que não houve mudança nessa tabela, eu tenho o quê? Uma menor apropriação da renda pelas mulheres, um menor rendimento médio das mulheres, né, são as que têm os menores rendimentos, mas, por outro lado, se eu não tenho uma tabela em que eu reduzo essa desigualdade, quem que eu estou impactando? Estou impactando mais em relação ao quê? Às mulheres. Porque eu não estou tendo uma redistribuição. Não estou pensando em minimizar essa desigualdade. Então, eu estou, por um lado, né, pensando numa política de incentivos e, ao mesmo tempo, eu estou pensando num sistema de tributação e num sistema de apropriação da renda, por exemplo, né, fazendo essa comparação entre homens e mulheres, que prejudica ainda mais o quê? As mulheres. Então, são questões que a gente precisa pensar, né, como que o mercado de trabalho, como essa política de inclusão e de retomada no mercado de trabalho, ele pode vir o quê? Incentivar o emprego feminino, incentivar, né, a renda, porque com relação à renda, por incrível que pareça, né, em termos de desigualdade de rendimento entre homens e mulheres nesse último ano, não houve mudança significativa nessa desigualdade. Mas, por outro lado, se eu olho as categorias ocupacionais, como bem a Lucilene colocou, por exemplo, nos cargos gerenciais, né? As categorias gerenciais e de direção teve uma redução drástica do emprego feminino. Embora elas não sejam, né, um grande contingente nessa categoria, mas elas tiveram uma redução de quase 47%. Ou seja, são categorias que têm um maior rendimento e elas perderam participação, uma perda significativa, e, ao mesmo tempo, né, quando eu olho em termos de, como a Lucilene colocou, quando elas perdem posição, né, nessa área, é todo um retrocesso do que a gente vem brigando, do que a gente vem, né, colocando para a sociedade dessa desigualdade, dessa dificuldade das mulheres na inserção no mercado de trabalho. Quando eu olho para o setor da saúde, por exemplo, que é um setor, né, que está tendo grande visibilidade por conta da pandemia, me chama muita atenção, ou seja, que aí são outros tipos de desigualdade que a gente tem que olhar e pensar que tipos de incentivos a gente pode favorecer esse emprego, né, e esse segmento. Porque, se eu olho para os cargos de direção na área da saúde, em número absolutos, ali eu tenho uma distribuição até bastante equitativa, posso dizer assim, entre homens e mulheres. Mas, quando eu olho o rendimento delas em cargos de direção, nesse setor, a desigualdade é ainda maior. As mulheres nesse setor recebem 37% do rendimento dos homens nos cargos de direção na área da saúde. Então,
é uma desigualdade, ou seja, aí eu venho falando políticas de incentivos. Quando a gente olha o setor da saúde, é um setor muito, assim, equitativo, podemos dizer, em termos de participação de homem e mulher, né? Porque o esquema de horas é diferente, é por plantão, é por jornada. A gente sabe que as mulheres têm uma escolaridade maior, né, do que os homens, então, de certa forma, ali no setor de saúde, todas com nível ali superior, com especialização na sua área, enfim. Então, por que, né, dessa disparidade tão grande, não somente, não digo não o acesso, mas em termos de remuneração nos cargos gerenciais na área da saúde, né? E o quanto elas são importantes, porque eu estou num segmento em que mais de 70% é formado por mulheres. Mas se eu olho na outra ponta, né, que são as técnicas da área da saúde de nível médio, eu tenho o quê? Menores, a desigualdade não é tão grande, mas, por outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho grande parte delas formadas o quê? Por mulheres pretas e pardas. Então, essa própria desigualdade intrínseca, num segmento, eu estou dando destaque aqui na área da saúde, já fomenta essas desigualdades, não somente desigualdades de gênero, como desigualdades raciais, desigualdades de renda, desigualdades de acesso aos diferentes cargos, né, nesse segmento. E isso impacta, de certa forma, impacta na renda, né, e impacta também, como a gente está falando assim, numa política de incentivo. Aí o DESC que trabalhou nisso, né, quando estava na Secretaria de Política para as Mulheres, no Pró-Equidade de Gênero. Então, como eu falei, quando a gente fala num esquema de incentivos, a gente tem que falar nisso, não somente em termos de... Agora é urgente falar em termos de promoção do emprego, mas também é urgente a gente falar em acesso a esses cargos. E como muito bem colocou a Lucilene, exatamente isso, ou seja, por que a gente teve uma perda, se eu não posso dizer, talvez que tenha sido a maior perda, né, relativa nesse último ano, que foi no cargo gerenciais e de direção. Por que essa perda é tão acentuada para as mulheres? É como ela bem colocou. Ou seja, as mulheres, seja ela trabalhando remotamente ou pelas características de estarem o quê? Em casa, tem que cuidar de filhos, né, de idosos. A pandemia trouxe uma responsabilidade que eu digo ainda maior para as mulheres, todo esse processo de higienização, né, de cuidado mesmo com a saúde em casa. Isso leva tempo, isso demanda tempo. E acaba ficando a cargo de quê? Das mulheres. E no caso dos homens, a gente viu que o trabalho remoto, o percentual que a PNAD de Covid do IBGE já mostrou, percentual muito mais baixo, né, em relação a isso. Né? O trabalho remoto ele foi factível muito, e não numa parcela tão grande, mas em 30% para as mulheres, na administração pública. Agora, nos setores, né, de um modo geral, o trabalho remoto não foi tão impactante como você pensaria, né? Então, todos esses aspectos que eu estou colocando é para a gente pensar, ou seja, que a gente teve um impacto muito forte no mercado de trabalho. Não somente de saída das mulheres do mercado de trabalho, não somente em relação ao contingente de desempregados, né? Por exemplo, eu falei no caso do último trimestre de 2019, mas de 2019 em comparação com o terceiro trimestre de 2020. Mas se eu comparo o terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020, né, enquanto se poderia imaginar, né, com a abertura um pouco da economia, a flexibilização e com as festas de fim de ano, que isso pudesse favorecer um pouco o emprego feminino, não teve. O emprego dos homens aumentou. A gente está vendo que ou seja, a conjuntura econômica, né, favorecer, eles vão estar ocupados. Mas só que essa resposta não é a mesma no caso das mulheres. Então, tem outros aspectos que a gente tem que pensar, né, para elas voltarem para o mercado de trabalho. Por que elas até pressionaram o mercado de trabalho? Que é o que o indicador mostra com esse maior número de desocupados. Mas por quê? Tem, por um lado, a questão, né, da oferta no mercado de trabalho, e, por outro lado, tem a questão de ela nem buscar trabalho, como 30% delas revelam nos dados da PNAD contínua, porque tem que o quê? Realizar fazeres domésticos e tem que praticar cuidados de casa. Cuidados esses que foram ainda mais, né, intensificados com a pandemia. Então, esses indicadores que eu coloco, né, não sei como é que está meu tempo aí, Ildete, mas é para a gente chamar a atenção, então, finalizando,
como eu falei assim, a gente pensa muito, esse é um tema muito interessante a gente discutir, né, sobre a questão da tributação, e aí eu coloco tributação barra incentivos, né, e as relações de gênero, para a gente entender, e nesse contexto, no mercado de trabalho, que a gente precisa pensar em políticas públicas, que a gente precisa entender esses movimentos que estão ocorrendo no mercado de trabalho, e a gente tem que pensar, né, em prioridades para o emprego feminino, prioridades em relação ao acesso à renda, porque eu nem estou chamando atenção aqui da questão previdenciária, porque se a gente olhar a questão previdenciária, né, a gente que as mulheres foram fortemente impactadas, quando eu tenho um maior número de mulheres fora do mercado de trabalho, lá para frente a gente vai ter essa pressão. A gente não sabe quanto tempo vai levar, né, esse cenário ruim, digamos assim, para o emprego feminino e o quanto que isso vai impactar na questão previdenciária também. Porque se eu tenho, como a Luciane colocou, para poder reverter, né, ou buscar uma forma de me inserir no mercado de trabalho, se eu deixei de ser formal, vou para a formalidade, ou se eu nem consigo chegar no mercado de trabalho, isso impacta a renda e isso impacta também na arrecadação. A gente teve mudanças, né, com a reforma trabalhista que impacta diretamente as mulheres. E aí a gente tem que pensar também, né, todos esses aspectos, todos esses indicadores e pensar em políticas de incentivos, né, para que o emprego feminino, toda a luta que a gente teve de aumentar essa participação, reduzir a desigualdade de rendimentos, ocupar cargos de lideranças, enfim, uma maior, né, articulação em relação ao trabalho doméstico, todas essas questões que estão na pauta hoje do movimento feminista, né, a gente consiga pressionar em termos de incentivo, de políticas, para que a gente não retroceda, né, num curto período de tempo, o que a gente tem batalhado nas últimas décadas. É isso, Dete. Obrigada, Cristiane. Nós vamos ouvir a última expositora, que é a Procuradora da Fazenda, Simone Castro, que vamos abrir uma nova frente de trabalho e de pesquisas para todas as colegas da BET e tal, com pensar essas questões que foram já um pouco tocadas pela Cristiane e que a Simone vai discutir do seu posto ilustre de procuradora da Fazenda, que para nós é muita honra, viu? Bom, olá a todas, obrigada pelo convite. Eu vou dizer que eu estou muito honrada. Eu até falei para Paula que eu estava super tensa, muito nervosa em estar aqui, porque eu estou começando agora, né? E eu não, enfim, eu espero contribuir. Eu vou fazer a minha proposta aqui é fazer uma reflexão breve, né, e bem inicial sobre a relação entre tributação e gênero. A percepção de que existe uma relação entre gênero e tributação nos moldes que a gente discute hoje, ela é nova, né? Ela surge na década de 80, com os primeiros estudos feitos na Europa, apontando que as mulheres recolhem mais impostos do que os homens, né? No Brasil, esses estudos eles são mais recentes, têm no máximo 20 anos, eu acho que não chega nem a isso, embora nos últimos anos tenha se acentuado bastante, muito entre os economistas, né? Eu vou pontuar que a desigualdade de gênero na tributação, ela acontece de diversas formas, né? Em diversas situações. A primeira é bem pontual, tá? É que a gente observa, eventualmente, é bem pontual, privilégio de homens na tributação. Por exemplo, eu gosto desse exemplo, porque eu acho que ele é muito simbólico, né? A alíquota de IPI da gravata ela é zerada, e a alíquota do batom, do IPI, ela ultrapassa os 20%. Eu não tenho uma resposta
razoável para explicar essa diferença, que não seja o fato de que os homens eles estão na frente, né, fazendo lobby para obter as isenções e facilidades dentro da legislação tributária. Também a desigualdade de gênero a gente percebe no consumo, né? Diversos produtos femininos eles são mais caros porque se destinam ao público feminino, né? Então a gente vai comprar no final do ano um presente de Natal para uma criança, uma menina e um menino, a gente escolhe uma bicicleta, e a bicicleta azul, né, ela é mais barata do que a bicicleta rosa. Então, como a tributação ela incide sobre o consumo, as mulheres acabam, para o mesmo produto, porque há uma diferença aí de cor, né? Enfim, a gente acaba pagando mais, né? Existe até a crítica que se faz, esse exemplo ele está reforçando um estereótipo de gênero. De certa forma, sim, né? Mas de qualquer sorte a sociedade ela está organizada de uma forma que o bebê, antes de nascer, ele já tem lá seu quartinho sendo pintado de rosa, né, ou de azul, dependendo do sexo que ele vai nascer, e só por conta dessa diferença, os pais pagam mais sobre os produtos que seriam destinados ao bebê menina, né, do que... Eu estou falando de imposto. Aí a consequência também é do imposto, né? Enfim, mesmo se a gente afasta, né, essa reprodução desse preconceito e pensa em... aliás, eu lembrei de um jogo de tabuleiro que foi lançado recentemente, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, o Banco Imobiliário. Ele foi lançado numa versão feminina, né, onde a protagonista é uma mulher, não é um homem. E esse jogo, só por ser feminino, ele é mais caro. Então, por consequência, a gente também está pagando mais por conta do consumo. A desigualdade de gênero na tributação, a gente também percebe que a gente paga mais porque existem aqueles produtos que são especificamente femininos, né? Como o caso de absorventes, remédios para reposição hormonal, sutiã. Então, em tese, seria interessante que... em tese não, na prática, seria interessante que se tivesse uma isenção da tributação sobre esses itens, porque eles são específicos, né, das mulheres. E aí, o fato de a gente ser obrigada a comprar absorventes, a remédios para reposição hormonal, de ter que usar sutiã, tudo bem, a gente não precisa, né, mas socialmente nós somos cobradas a usar absorvente, né, a usar sutiã. Então, se socialmente nós somos cobradas, seria muito justo que não incidisse os tributos sobre esses produtos que são específicos das mulheres, né? No entanto, embora, né, existam essas diferenças de tributação que eu estou apontando, né, que são pontuais, na verdade, a maior desigualdade não estão nessas situações, mas no fato de o próprio sistema tributário se constituir, né, de forma a promover e reforçar a desigualdade de gênero. Ou seja, a estrutura tributária ela também serve, como todo o direito, né, para reforçar as desigualdades de gênero. Não estou dizendo que ela foi constituída por isso, mas ela foi constituída, de fato, para garantir a propriedade privada, mas, para isso, ela precisa, ou ela acaba, né, reforçando as desigualdades de gênero, né? Então, para entender como funciona essa estrutura, né, eu vou partir da informação de que o Brasil ele é um país marcado por uma imensa concentração de riqueza, né,
Em 2017, segundo o PNUD, né, o Brasil ocupava, num ranking de 190 países, o 7º lugar, né, de país mais desigual, né, do mundo. Segundo a Oxfam Brasil, 10% da população brasileira, há 2 anos atrás, concentrava 43% da massa de rendimentos, né? E no mesmo período, 1% da população recebia 25% da renda total nacional. E aqueles 5% mais ricos recebiam exatamente o mesmo que os 95% da população. A tributação ela pode acentuar ou não, né, essa desigualdade. E como aqui no Brasil ela funciona acentuando a desigualdade, né? Então eu vou situar, né, a vocês como isso acontece, porque a incidência tributária ela pode se dar tanto sobre o consumo, sobre a renda, como também sobre o patrimônio, né? Então, como que é a incidência tributária aqui no Brasil sobre a renda? A composição da renda dos brasileiros, né, da população brasileira, ela é dividida em 2 grupos. Um grupo que vive basicamente do salário, né, é o grupo dos assalariados, eventualmente até tem alguma ganho de aplicação financeira, ou mesmo de ganho de capital, mas a maior parte da renda vem do salário. O outro grupo é o grupo dos capitalistas, né, que seriam aqueles que, embora recebam, eventualmente, salários, a maior parte da renda é composta por rendimentos relacionados ao capital. Dentro desse extrato, né, dos 10% mais ricos, a renda, a composição da renda também não é a mesma, porque quanto mais a gente sobe ao topo, menor é a participação dos salários e maior a participação dos dividendos e ganhos de capital. E os dividendos e ganhos de capital, eles não são tributados, né? Então, a tributação, ela concede, né? A gente sabe disso a partir das análises das declarações de imposto de renda que foram disponibilizadas nos últimos anos, né? Mas, enfim, então, essa tributação sobre rendimento, ela tem esse viés muito classista, né? Quanto mais rico menos paga tributo. Mas ela também tem um viés de gênero pela forma como as mulheres elas recebem os seus rendimentos e estão situadas nessa dinâmica do trabalho, né? Os dados da Secretaria da Receita Federal, eles dão conta, eles apontam que em 2016 as pessoas com rendimentos superiores a 80 salários mínimos, elas tinham uma isenção de 66% de impostos. Em relação à classe média, essa isenção ela correspondia a 17%. Quando chegava nos rendimentos daqueles que recebem entre 1 e 3 salários mínimos, a isenção baixava para 9%. Então, quanto maior a renda, né, maior a isenção. E dentro da distribuição da renda, né, ainda em 2017, só das pessoas que declararam imposto de renda, que fizeram a declaração de ajuste, somente 43% eram declarantes mulheres, 57% eram de homens. A gente está pensando, com os dados, das declarações individuais. E em relação à massa dos rendimentos, as mulheres elas tinham 46% contra 53% dos homens. Mas, no pico da pirâmide, né, as mulheres representam apenas 14% das declarações de imposto de renda, né?
Ou seja, aquelas que tinham, aquelas pessoas que recebem acima de 300 salários mínimos, 320 salários mínimos, são formadas apenas de 14% de mulheres. E essas pessoas é que são aquelas que têm na composição dos seus rendimentos a participação menor de salário e maior do capital. Ou seja, esses dados eles comprovam, né, que a participação feminina nos altos rendimentos ela é menor e, por consequência, ela é mais tributada, porque ela recebe menos rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Ainda trabalhando com os dados da Receita, mas não mais sobre a tributação, da tributação sobre o patrimônio, mas a tributação, desculpa, não em relação à tributação sobre a renda, mas sobre o patrimônio, a gente também vê um viés de classe e um viés de gênero, né? De forma que as mulheres são mais pesadamente, ou melhor, os homens são mais privilegiados do que as mulheres. O imposto sobre o patrimônio, ele representa na arrecadação da União menos de 5%. Né? E o valor arrecadado com o ITR, por exemplo, representa menos de 1% da arrecadação. E os dados dessas declarações, elas indicam que, das declarações de imposto de renda apresentadas à Receita, elas indicam que 74% do patrimônio declarado é dos homens. Só que o patrimônio, né, uma parte do patrimônio no Brasil, ele não é tributado. Né? Por exemplo, não se tributa embarcações náuticas, tampouco aeronaves. Né? Então, considerando que são os homens que detêm a maior parte desse patrimônio, e o patrimônio ele é mal tributado, seja porque as alíquotas são baixas, né? Seja porque alguns bens eles são desonerados, então esses homens eles possuem um privilégio em relação às mulheres na tributação. E aí, em relação à tributação sobre o consumo, que é a maior parte, de onde vem a maior parte da arrecadação tributária no Brasil, aí que a gente fica mais chocado com a desigualdade existente. Por que isso? Os dados, né, que a gente obtém, e eu estou trabalhando com os dados da Oxfam, os 10% mais pobres do Brasil, eles gastam 32% de sua renda com tributos, enquanto a parcela dos 10% mais ricos gasta apenas com 21% da renda. Sendo que 10% desses tributos são indiretos. Ou seja, e aí os 28% do que os pobres gastam com tributos é que vão decorrer de tributos indiretos, que são esses tributos que incidem sobre consumos de produtos e serviços. Né? Então, considerando que as mulheres elas possuem os menores rendimentos e elas se dedicam ao cuidado, então, por isso, elas acabam tendo uma renda mais comprometida com manutenção desses cuidados, né? Elas acabam sendo mais penalizadas pela tributação. Aí eu concordo com a Cristiane, né, que a gente tinha que pensar em formas de conceder incentivos, né, ou de isenções para que as mulheres sejam menos penalizadas por conta dessa tributação, a par da gente ter que mudar a matriz da incidência tributária para transferir hoje do consumo para renda e patrimônio, né? Porque o que acontece? Essa regressividade da tributação brasileira, ela é escancarada pelo fato de a tributação incidir mais sobre o consumo, por existir isenções fiscais, né? Por existir a sonegação. A sonegação também ela pesa e favorece
a desigualdade tributária, né? Mas a regressividade também ela é revelada porque tem uma baixa tributação sobre o patrimônio e sobre as maiores rendas, né? Principalmente porque aqui no Brasil a gente não onera, ou melhor, a gente desonera os lucros e dividendos, né? E isso reforça a desigualdade, tanto de gênero quanto de classe e também de cor, que eu não estou apontando aqui, porque os dados das declarações de imposto de renda, eles não contemplam a dimensão de cor, né? Então, a gente tem que cruzar com os dados do IBGE, né? Enfim, meu trabalho, que eu estou estudando no doutorado, é pensar por que existe essa desigualdade, né? Porque o que a gente tem visto é que está todo mundo apontando, olha, tem desigualdade na tributação, as mulheres têm a desigualdade de classe, a desigualdade social, ela sempre foi muito visível, né? Eu trabalho com direito tributário há 20 anos e era uma coisa que estava muito latente para mim, especialmente quando vinham os parcelamentos, né? Porque aquelas dívidas maiores, imensas, de bilhões, de repente viravam dívidas de milhões, né? Parece que esses milhões são muitos, né? Mas é o que a União deixa de arrecadar. Mas, enfim, essa forma, né, de distribuição, essa regressividade da tributação brasileira, eu entendo que ela é uma construção histórica, né? E nos últimos anos, a gente tem realizado alterações legais e constitucionais, mudando e transferindo e reforçando essa desigualdade na medida que a gente está transferindo a tributação que deveria ocorrer sobre o patrimônio e sobre a renda para o consumo. E aí, numa sociedade extremamente desigual, como é do Brasil, né, quando você tem uma tributação que ela é muito maior sobre o consumo do que sobre a renda e o patrimônio, esse sistema tributário ele acaba reforçando, né, essa desigualdade. Enfim, essa era a minha contribuição. Não sei se eu tenho... Não, estava no tempo, Simone. Acho que todas vocês foram muito obedientes. Como sempre, nós aprendemos a dizer sim. Sim, mamãe, sim, papai, sim, meu amor, sim ao poder. A gente pode responder, quem quiser falar, pode pedir que a gente passe a palavra, senão a gente pode iniciar um debate com Lucilene, com Cristiane e a Simone, respondendo as perguntas ou as próprias indagações que nós podemos fazer a respeito dele. Paula, tem alguma questão? Alguém quer falar? Levanta a mão. Bom, eu queria primeiro ter pedido desculpas por aquela parte inicial, era uma ligação que eu estava esperando que tinha que atender nessa loucura que é o trabalho remoto e a gente ocupando 30 espaços ao mesmo tempo, né? Mas agradecer principalmente, né, por vocês terem aceitado o desafio. E eu acho que, assim, né, uma das coisas que eu pensei aqui durante as apresentações é como necessariamente a questão da tributação, como a Simone bem colocou, né, perpassa pela questão da distribuição de renda. Então, a gente vê que, por mais que se diga por aí que a sociedade do trabalho está em crise, que etc, né, que não tem mais como pensar o trabalho como antes e tudo mais, mas a bem da verdade é que o trabalho é onde define-se, né, o nosso padrão de renda, e a estrutura de renda vai definir tantos outros elementos da política interna, né, de organização do país.
E aí eu acho que uma das coisas que eu queria colocar aqui para a gente pensar, até para a gente aproveitar, como a Odete falou, a procuradora da Fazenda no grupo, né, as possibilidades, porque já que, né, passa por uma questão da estrutura da renda, temos aqui tantas economistas, né, que conseguem pensar em concreto esses aportes do que pode ser dado como contribuição para que essas mulheres possam, nessa reta de pandemia e pós-pandemia, sobretudo, né, encontrar algum respaldo para se reestabelecer, né? A gente sabe que antes, por exemplo, a gente teve a questão do Bolsa Família, o quanto que aquele valor foi importante para depois, junto com o microcrédito, né, algumas mulheres se estabelecerem como microempresárias e darem conta dos seus financiamentos, etc. e tal, e isso ruiu em grande medida, né? Então, para o futuro, né, o que a gente poderia apontar em termos de caminho, se é que existe alguma coisa aí nessa luz do túnel, né? É isso. Antes de Paula, a Patrícia tinha levantado a mão, que queria falar. A gente pode juntar 3 questões e ouvir as palestrantes nessa... Paula, pode... Patrícia, por favor. Olha, eu queria parabenizar, foi excelente. Eu aprendi demais, muito legal. Fiquei super estimulada aqui para colocar 2 questões. A primeira é sobre, particularmente, o teletrabalho, né? Como é que vocês, já no estudo de vocês, estão captando aí o impacto do teletrabalho na vida, no cotidiano, no trabalho das mulheres, talvez em termos de renda, de jornada, né, e de cargo também, já que a Cristiane chamou a atenção, se a gente consegue captar. A segunda questão é mais política, né, porque pelo menos Cristiane e Simone já falaram sobre... Não falaram em políticas públicas, né, mas chamaram a atenção da existência de política de isenção, né, de incentivo, de estímulo. E aí eu queria perguntar para vocês, né, dentro do Parlamento Brasileiro, né, se algumas dessas discussões têm sido feitas, se quem são, né, se a bancada feminina, né, na Câmara, no Senado, tem mostrado essa preocupação, e se a gente não consegue, né, tentar criar um canal para colocar, né, essas questões naquele lugar que me parece que é o lugar que a gente conseguiria, né, dar essas respostas, que seriam respostas, né, em termos mais gerais. Não sei se essa segunda pergunta ficou clara, mas é um pouco esse mapeamento aí da bancada, que segmentos teriam mais adesão às questões que vocês chamaram atenção, e aí talvez pensarmos uma maneira de criar algum momento de debate talvez com a bancada feminina sobre esses temas, pensando longe, pensando grande. Obrigada, Patrícia. Então, a Lucilene pediu para fazer uns comentários também sobre as duas falas, aí depois a gente volta aí eu passo para a Simone em seguida, tá? Porque já viu que a tributação dominou o cenário, como é tão pouco debatido no meio da gente, que ela toma uma importância significativa. Te falei, né, Simone, que não era uma questão trivial. Lucilene, pode falar. Fazendo alguns comentários e já entrando em algumas questões que a Patrícia colocou, eu acho que, por exemplo, a discussão ela estava falando sobre políticas públicas, a discussão da política pública na questão agora da retomada é fundamental. A gente tem algumas desigualdades que vão ter que ser tratadas via política pública. Por exemplo, acesso à água tratada, tratamento de esgoto, coleta de lixo adequado. Foi uma questão importantíssima, porque que a gente vê no Brasil que morre mais pessoas pobres do que não pobres.
uma das questões é saneamento básico, acesso à qualidade de vida. A gente trata as cidades, alguém já falou isso há muito tempo, eu gosto do termo, cidades partidas. A gente tem a região mais subúrbios, as regiões onde as pessoas de menor renda moram, a qualidade de vida, a estrutura que elas têm acesso é totalmente diferente da estrutura que as pessoas têm no centro da cidade, na capital. No centro mais rico das cidades. Essas diferenças têm que ser... quem vai diminuir essas diferenças? São políticas públicas, políticas de acesso, tratamento de água, coleta de lixo de forma adequada e tratamento de esgoto. Você tem redução de doenças aí que numa proporção gigantesca. Tem um monte de dados que mostra isso, mostra que o tratamento de esgoto no Brasil cresceu muitíssimo devagar nos últimos anos. Outro problema é de transporte público. Novamente, mais uma questão para políticas públicas. O transporte público para as áreas mais longínquas, novamente, para as áreas de subúrbio, fora do centro, são ruins, de péssima qualidade. Agora, na pandemia, a gente está vendo transportes lotados, as pessoas lotando os transportes. Mas as pessoas não poderiam entrar, mas como que elas vão chegar no mercado, no trabalho, se elas têm hora para chegar? Então, a gente tem algumas questões que eu acho que são para ontem, não são para hoje. A outra questão é sobre segurança pública. As pessoas no Brasil estão perdendo casas, não podem mais morar em determinada região porque a violência ficou insuportável, elas perdem o valor da casa, tem que se mudar. A questão de segurança pública no Brasil já é uma questão de polícia há muito tempo. Durante a pandemia, a gente teve expansão do feminicídio, aumento do feminicídio, como se a gente já não fosse um país que se destaca por esse item. Durante a pandemia, a gente ainda teve expansão de feminicídio e de agressões contra as mulheres. Uma questão que é maltratada politicamente, as pessoas não dão o destaque necessário, a gente tinha que fazer escândalos a cada vez que isso acontecesse, e a gente não tem espaço para isso. Eu acho que isso é uma questão para ontem também. Outra questão importante para a política pública, quer dizer, se a gente quiser trabalhar, tem muita coisa para fazer. A outra questão importante sobre política pública, e que a Europa toda está discutindo agora, é dos sindicatos, a importância dos sindicatos. Aqui no Brasil, a gente fala sindicato, muita gente vira cara, e tem razão, porque a gente teve alguns problemas com a estrutura sindical. Mas não é por isso que a gente vai jogar tudo fora. Os trabalhadores precisam de uma estrutura protetiva, de um organismo de proteção. Alguns países na Europa estão fazendo a seguinte proposta: o Estado só adquire bens, serviços de empresas em que os trabalhadores tiveram a definição de salários e condições de trabalho negociadas por uma entidade sindical. Se não tiver, o Estado não compra. É uma forma de você forçar que isso ocorra. É uma proposta de política pública que eu acho bastante interessante. A outra coisa é que, ao longo das últimas décadas, o que a gente fez foi retirar direitos obrigatórios ao trabalho. O que a gente foi fazendo foi tornar o mercado de trabalho liberalizado. Liberalizado quer dizer desprotegido. E hoje a gente tem mais de 50% da mão de obra no Brasil está no mercado informal, ou seja, não protegido. E quando a gente pensa em leis protetivas, por exemplo, como a própria Previdência, o seguro-desemprego, elas estão diretamente ligadas ao mercado de trabalho formal. Então, a gente tem que criar estruturas protetivas para trabalho informal. A gente tem que incluir essas pessoas. A gente não pode deixar que os aplicativos obriguem as pessoas a trabalhar pelo menos 16 horas por dia, fazendo entregas. Caso contrário, essas pessoas não ganham um adicionalzinho lá de 10 centavos por entrega e ganhem um salário de miséria trabalhando. Quer dizer, a gente está voltando para a pré-história, lá para a Idade Média, onde a gente trabalhava no início do capitalismo, onde a gente trabalhava muitas horas e ganhava muito mal e tinha uma estrutura protetiva de trabalho muito ruim. A gente voltou no tempo. Então, o trabalho digital é outra questão importante nessa história toda, porque o trabalho digital ainda não está legalmente formalizado.
Ou seja, quantas horas as pessoas vão ser exigidas para trabalhar remotamente dentro de casa? Também tem que ter legislação. Então, é uma questão legislativa muito importante. A questão de a gente não tributar dividendos e ganhos de capital, nós somos um dos 3 únicos países do mundo que faz isso. Sabe quem está junto com a gente? A Estônia e a Letônia. Quer dizer, dos países em desenvolvimento, os países grandes, nós somos o único que não tributa dividendos e ganhos de capital, o que para mim é um absurdo. Eu acho que a gente pode fazer proposições muito, muito importantes e diversas sobre isso. A maior tributação, como a Patrícia estava falando, no Brasil é sobre bens e serviços, sobre renda e capital é mínima, é só a gente ver os dados aí, como ela trouxe vários dados, então a gente tem que mudar isso. Como a gente, se a gente continua tributando prioritariamente bens finais, a gente vai continuar tributando prioritariamente pobre. Porque dentro da renda das pessoas mais pobres, o consumo é a maior parcela da renda delas, vai embora em consumo, ou seja, a maior parte da renda paga os maiores tributos da economia. Isso também é uma questão, acho que super importante. A inclusão digital, a gente tem que fazer projetos de expansão de acesso à web, a acesso digital nas áreas de menor renda. Hoje, durante a pandemia, as escolas fechadas, a gente vai ter a ONU, os organismos internacionais, tem projeções assustadoras sobre a perda dos alunos de menor renda em relação aos alunos de maior renda. Se a desigualdade era grande antes da pandemia, a pandemia vai expandir essa desigualdade, porque tem um conjunto enorme de crianças de baixa renda que simplesmente não estão na escola, não tem como assistir 5 horas de aula num celular que pega mal quando ele só tem 30 minutos de internet. A gente tem que disponibilizar, sim, internet gratuita nas áreas de menor renda, a gente tem, sim, que distribuir aparelhos de computação para as pessoas, para as famílias terem acesso. Se a gente quer fazer as coisas bem feitas, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer políticas de redistribuição de renda. A gente está, no mundo inteiro, e o Brasil está fazendo parte disso há muito tempo, a gente está com uma política fiscal prioritariamente austera, ou seja, a gente prioriza gasto do tamanho da receita. A gente não pensa política fiscal como o braço de se fazer redução de desigualdade. Política macroeconômica deve ser utilizada para reduzir desigualdade, o que o capital não vai fazer. Quem é que faz isso é o Estado. Se a gente olha historicamente, as economias dos países tiveram melhores qualidades de vida, maior PIB per capita, melhores condições de vida, no período em que se fazia essas políticas, no período pós-guerra, de 50 a 70. Foi o período em que as pessoas tiveram maior ganho de renda, maior ganho de qualidade de vida, melhor nível de bem-estar, tudo. Se você olha desigualdade, é o menor nível de desigualdade. Está lá os níveis do Piketty para a gente olhar. Então, acho que isso é uma questão super importante. Em relação à tributação, só que eu estou falando demais aqui, a Patrícia falando, eu tenho a impressão que entre gravata e batom, me passou agora que os produtos femininos são vistos como supérfluos. A mulher gasta superfluamente, o homem gasta para trabalhar. É isso que dá a impressão. Então, eu acho que é esse discurso que a gente tem que mudar, é nessa direção que a gente tem que trabalhar. Se a gente for pensar em possibilidades de política pública, a gente tem uma tonelada dela, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mesmo. Obrigada. Bom, Paula, oi? Oi, pode falar, estou te ouvindo. Não, é porque eu sumiu de repente. A internet ela é sempre uma incógnita, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Olha, quanto tempo a gente tem ainda, Paula? Era isso que eu queria te perguntar. A gente pode gravar até que horas? A gente pode gravar o quanto as meninas aguentarem, né? Mas eu sempre boto um limite temporal por respeito às nossas convidadas, afinal de contas, né? Já é graciosa a participação, então. Eu diria que o YouTube, com 1h30, é o razoável para as pessoas ouvirem, entendeu? Então, mais que isso, a gente pode. Eu não sei se, depois dos complementos da Lucilene, da pergunta da Patrícia, se
a Simone vai falar e a Cristiane, se as tuas indagações que envolvem que envolve a discussão, elas ficam respondidas ou se você prefere focar nelas mais. Mas eu acho que o que está claro aqui é que tem questões que nós vamos ter que enfrentar, pelo que vocês estão vendo, nós estamos montando uma agenda de trabalho para o século XXI, né? Então, até agora, a gente vivia as décadas anteriores como uma continuidade do nosso processo de desenvolvimento econômico e político do passado. Agora o novo chegou, quer dizer, e o novo chegou bravo, né? Chegou um dragão engolindo todo mundo. Como nós vamos conviver com isso e o que é que nós podemos fazer? Então, eu passo para Simone agora e depois passo para ti, Cristiane, tá? E se alguém quisesse pedir a palavra, que peça agora o cálice para sempre, como o padre diz. Porque a gente não falou, nós não falamos da maternidade, né? A gente ficou nas mulheres trabalhadoras que estão no mundo do trabalho. Mas tudo isso está embicado com a maternidade. Eu vou fazer poucos comentários, tá, sobre as colocações que foram feitas aqui. Primeiro, apontar que a gente tem que colocar na ordem do dia a tributação, né? Porque a gente só se preocupa com os gastos, né? Mas a gente não se preocupa com quem paga ou quem é responsável pela arrecadação. E, por conta disso, nos últimos anos, está acontecendo aquilo que eu apontei, a gente está transferindo toda a responsabilidade da tributação do capital para o consumidor, que somos nós, os trabalhadores, né? E aí, tanto a Patrícia quanto a Lucilene, a própria Cristiane, elas apontam sobre as políticas públicas necessárias para a gente enfrentar isso, né? Eu participo, até comentei no início, antes da gente entrar da live, eu participo de um grupo de estudos, né, ligado aqui à GV, de tributação e gênero, é um grupo da GV com as procuradoras da Fazenda. E o ano passado, a gente, no final do ano, em setembro, a gente resolveu fazer projetos de lei. Só que os nossos projetos de lei, eles são projetos focados, na verdade, no consumo. Então, a gente fez diversos projetos para isenção, alguns até já existem, né? Isenção de tributação sobre absorventes, sobre produtos assim, tipicamente femininos, né? Calcinhas, que agora não se usa tanto absorvente, né? São essas calcinhas, esqueci o nome delas. Enfim, então, existe a possibilidade da gente atuar politicamente, né? Não só estudando. Por que eu pontuo isso? Porque a gente entrou em contato com uma deputada, a deputada Lídice da Mata, e ela vai apresentar. A gente fez 20 projetos de lei, inclusive um deles para enfrentar o problema do trabalho, né, concedendo incentivos às empresas que contratam mulheres em cargos de direção. Não é assim, contratar mulheres, não, contratar mulheres em cargos de direção. Então, a gente fez uma série de projetos, mas todos eles na esfera assim, sem desonerar o capital, sem onerar o capital, né? E eu entendo que se a gente não focar na tributação sobre o consumo e tributação do patrimônio, a gente não vai utilizar a tributação como instrumento para a gente reduzir a desigualdade social, né? Então, aí eu entro com a proposta, porque eu acho que esse grupo aqui, ele é um grupo muito legitimado para fazer sugestões, né, de alterações legislativas para focar numa tributação que seja mais justa, onerando o capital e onerando o patrimônio,
né? Ou seja, a gente tem que fazer um projeto de lei para quem tem, e é da esfera federal, não é o IPVA porque o Supremo já decidiu, não é o IPVA não contempla as embarcações e as aeronaves, tem que ser uma tributação feita pela União. Então, a gente tem que onerar quem tem jato, a gente tem que onerar quem tem no patrimônio embarcações, né, barcos, enfim. Então, fica a sugestão, né? A gente também tem que pensar no imposto sobre as grandes fortunas, né? E vocês, como economistas, têm legitimidade para fazer o contraponto àquelas alegações dos economistas de que o imposto sobre grandes fortunas ele não traz benefício para a sociedade, não traz crescimento. E é aquilo que a Lucilene apontou, se a gente pega a história, pega o Piketty, né, ele vai apontar, aliás, nem só o Piketty, o Stiglitz, porque agora eu estou sendo obrigada a estudar economia, eu estou fazendo a leitura do livro dele, Economia do Setor Público. E aí ele começa lá nos Estados Unidos, né, como também a tributação está sendo transferida do patrimônio para o consumo, né, e como o crescimento maior da economia era no momento que o Estado ele não atuava só como ele atua hoje, né, para fazer legislação favorável ao mercado, atuava de forma a contemplar a felicidade de todo mundo, né? Não do capital, né? Na medida que a gente tem que considerar que o mercado é meio, né? Não fim. Enfim, eu acho que já existem poucos, mas existem alguns projetos, né? Já existe dentro do parlamento discussão sobre tributação e gênero, elas são incipientes, mas elas agora, depois que a deputada Lídice, ela ainda não protocolou as que a gente entregou em janeiro, mas eu imagino que depois que ela protocolar, não vai existir mais nenhuma discussão tributária que não contemple a dimensão de gênero, mas essa desigualdade de gênero na tributação ela só vai ser vencida de fato se a gente mudar a forma de tributação, né? A gente não pode deixar quem tem patrimônio, deixar o capital solto, né? Enfim, essa é as considerações a partir do que foi proposto. Antes de passar para a Cristiane, tem perguntas da plateia, quer dizer, porque tem não perguntas, mas tem da plateia, das mulheres que estão participando, levantando questões. Por exemplo, a pensão alimentícia que as mães recebem, ela é tributada na renda. É uma questão que é levantada pela presidenta da OAB de Campos, a Kelly Witt, que está nos assistindo também. Então, quer dizer, é interessantíssimo, né? Você paga pela uma pensão, que é uma pensão alimentícia para a criança, entra como renda sua. Então, para ver como a legislação é cega ao sexo, né? A legislação tributária é completamente cega ao sexo. Então, essa é uma discussão que aqui acho que a Remy e coloca, e a Beth também, a gente começa a colocar na pauta com mais força essa discussão. Até porque nós vamos sair tão machucadas dessa crise, da crise econômica que já se arrasta, e da crise sanitária, que todas as questões, agora é a hora de começar a exigir o céu. Ele não vai chegar, mas a gente tem que pedi-lo, né? Senão só nos vai restar o fogaréu do inferno, que já é a vida no planeta. Então, Cristiane. Desculpa, então, Cristiane, só deixa eu fazer um comentário sobre o imposto de renda da pensão alimentícia. Sim, pode falar, por favor. Se nós fizermos um bom movimento, tá, a gente vai acabar com isso, porque está numa das nossas propostas que a pensão ela não entre como renda de quem do responsável que recebe essa renda. É uma de nossas propostas.
Mas aí vai depender do quanto a gente vai conseguir se mobilizar, porque tem outra proposta também que é só para a gente desonerar anticoncepcionais, né? Só que assim, a gente não sabe com esse parlamento, com esse congresso, como a gente vai conseguir vencer isso, né? Então vai depender muito de como a gente se articular, mas eu acho que a gente consegue ter bons resultados, sim. Uma das coisas que eu já deixo aqui como sugestão, Simone, é tentar colocar esses projetos naquelas enquetes do Congresso, né? E a gente, enquanto rede, fazer um movimento para pressionar na votação em favor. Acho que essa é uma forma de expressão concreta, né? Perfeito. Podemos nos articular para isso, sem dúvida. Vamos lá, a gente só está abrindo o lugar, luta, né? Cris, para a gente começar a se encaminhar para o encerramento. Isso. Então, fazendo um gancho com a tua fala, Eudete, com a questão que a Patrícia colocou, eu acho que o momento também que a Paula mencionou agora, o momento é esse, ou seja, a gente está colocando aqui um cenário, ou seja, a gente está, na verdade, está abrindo uma agenda também de discussão com relação a essa questão de tributação e gênero, como você bem colocou, porque é muito amplo, né? Ou seja, ela ali já falou, né, tributação sobre a renda, sobre o consumo, a gente tem a questão da distribuição de renda, a gente tem uma agenda muito grande que um debate como esse, uma live, não dá conta para a gente levantar todas as questões. Mas, com relação ao que a Patrícia colocou, né, e agora a Paula, acho que o momento é esse, acho que a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que tornar público, né, o quanto as mulheres estão sendo afetadas, não somente sobre esse cenário, e que a tributação ainda vai impactar ainda mais, né, a situação das mulheres, e como a Patrícia colocou, ou seja, como é que a gente pressiona, como a gente faz chegar essa discussão, por exemplo, à bancada feminina, né? Eu acho que foi isso que a Patrícia colocou. Eu acho que a gente tem que colocar isso na ordem do dia, essas estatísticas, essas informações, esses indicadores, e chamar atenção para as políticas. Porque só citando um exemplo, né, dessa importância da interseccionalidade da política, a Simone colocou ali em relação à tributação no consumo, deu o exemplo do anticoncepcional. E o anticoncepcional é um medicamento. E que a gente está num cenário atual que tudo quanto é medicamento, né, simplesmente foi lá para cima, digamos assim. E, ao mesmo tempo, eu falo assim, a gente tem uma política, né, de saúde sexual e reprodutiva, né, no país, porque essa é uma questão que perpassa, né, a política, a interseccionalidade da política. Então, não dá para eu falar só de tributação sem eu falar para a política, né? E você tem uma política... Aí eu fico imaginando no cenário que a gente tem hoje. Será que as pessoas estão indo ao posto de saúde, né, estão indo lá para pegar no SUS o anticoncepcional? Quantas pessoas têm acesso que vão? E as pesquisas mostram isso, que a busca, né, é baixa. Então, e aí você comprar, você está sendo tributada duas vezes, né? Tributada por uma falta de política e sendo tributada com relação a essa diferença, ou seja, que é um item essencial para a mulher e ela está sendo tributada. Então, são questões que a gente realmente tem que levantar, ou seja, a Simone está de parabéns de trazer, né, abrir essas informações com a perspectiva de gênero, mas eu acho, voltando um pouquinho à pergunta da Paula, ou seja, essa questão toda perpassa também a questão da distribuição da renda, e aí, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a Simone muito falou aqui da questão, né, da tributação das grandes fortunas, sobre o imposto de renda, mas a gente está falando de um segmento da população. E aí a gente precisa os dados da Receita Federal, elas são uma parte, elas se complementam, mas a gente precisa das pesquisas domiciliares, porque as rendas menores, que exatamente como a gente viu, que pelo consumo são os mais afetados em termos da tributação, a gente só tem essa informação com as pesquisas domiciliares, entendeu? Então, elas se complementam, né? Então, é importante que a gente tenha essa informação da renda nas pesquisas domiciliares, é importante que a gente tenha essa informação sobre a situação do trabalho, e aí, respondendo um pouco a Patrícia, ou seja, eu acho que a gente ainda tem limitações nas pesquisas, a gente não vai dar conta, né, sobre esses impactos, por exemplo, do trabalho remoto, né, nas pesquisas, o quanto isso impacta, mas elas são fundamentais para a gente pressionar essa bancada feminina e a gente pensar em políticas públicas, né, nesse país.
Então, eu chamo a atenção para isso, dessa importância dos dados. A gente está vou só fazer um breve comentário, ou seja, num cenário que quando a gente discute tributação, como eu falei, tudo tem a questão dos incentivos, tem a questão de orçamento, né? E a gente viu uma votação de orçamento agora que está ainda em discussão, né? Mas que favorece, né? Essas questões da desigualdade, né, para diminuir a questão do trabalho. A gente viu que foram áreas impactadas, áreas do trabalho, por exemplo, né, em relação ao orçamento. Então, são questões que a gente vê que a política está ali, interrelacionada. E a gente fazer essa abertura, fazer essa discussão com essa perspectiva de gênero é fundamental. Entendeu? Porque só assim que a gente vai ter, né, desenvolvimento, vai reduzir as desigualdades do país. Mas a gente está vendo que a gente está num cenário, né, em que parece que virou uma dicotomia de discussão de economia e saúde, e a gente está vendo as desigualdades, né, crescerem, voltarem a níveis, né, que a gente não gostaria. E por isso que acho que a gente tem que chamar a atenção, sim, né, para o debate e trazer mais discussões como essa, né, para que a gente possa realmente pressionar aí os dirigentes, gestores, né, parlamentares no país e sensibilizar que a gente tem que mudar essa realidade, né, de desigualdade de gênero no país. Obrigada. Eu queria só dizer que tributar grandes fortunas não é um projeto, é um projeto antigo. Ele é um projeto do senador Fernando Henrique Cardoso, que ficou na gaveta, que a deputada federal Maria da Conceição Tavares ressuscitou em 94, foi para a gaveta de novo, tem 1001 peripécias com relação a isso. Então, essa não é uma questão simples. O parlamento representa, ele tem não só tem cor, como ele tem renda, né? Ele representa isso. Então, essas questões são muito delicadas, então a gente precisa de unir muitas forças. Eu acho que, dar uma sugestão para a Patrícia, a gente pode fazer uma mesa redonda na ABET sobre essa questão da tributação de gênero e tal. Eu acho que vale a pena, de forma inovadora, entrarmos com essa discussão na associação, e isso fica... Pode falar, Patrícia. Eu queria dizer exatamente isso, né? Para a gente fazer essa mesa na ABET, e aí vocês que a gente tem um público maior, né? E se for possível pensar se a gente não convida alguém da bancada feminista para estar na mesa, para a gente começar a furar bloqueios, né? Só para dar pitacos aí, mas a gente vai se falando nas próximas semanas. Até dia 15/4 tem que mandar lá o resumo da mesa. Podemos fazer, porque, por exemplo, a Alice da Mata é nossa velha não, a gente está nessa trilha, nesses caminhos, desde a década de 80, né? A Alice da Mata, a gente pode fazer com ela, ver lá no Congresso, com a bancada feminina que está lá, que pode ser atraída para essa discussão, para ver o que pode fazer. A gente pode continuar na conversa e até o dia 15 de abril ter que fazer uma proposta para essa questão. Vamos lá, minha gente. É só nós. Vamos botar as mãos. Eu gostaria de tomar a palavra só um minutinho para agradecer imensamente, né? Dizer assim, em nome da Remi e da Beth, né? Que a gente agradece, de fato, a participação de todas, né? Registrar a presença de um homem de alma feminina em meio a nós, que é o José Dairi Cray, meu queridíssimo orientador. E eu gostaria de registrar que a gente fez uma programação em março voltada para homenagear as mulheres, como o professor Iodete bem colocou, a luta das mulheres é marcada nesse mês de março, historicamente, né? E para que a gente não as coloque as demais, né, colaboradoras em invisibilidade, que tanto nos toca, né, eu gostaria de registrar nominalmente, né, o nosso agradecimento à professora Iodete aqui presente, a Lucilene, Cristiane, Simone, mas também a professora Márcia Leite, a professora Magda Biavasco, que estiveram na primeira live, né, assim como a Marilane Teixeira, Bárbara Castro, Thaís Lapa, que contribuíram juntamente com o professor Iodete para um programa de podcast, que contracenou com Prosa Remi e Beth. O link eu deixei no chat para quem quiser
acessar posteriormente, né? E professora Patrícia, que tem aí seguido à frente da Beth, sempre apoiando. Bruna, que tem sido, assim, Bruna Gomes, que tem, né, dado um suporte técnico à nossa estagiária da Patrícia, mas eu já passo as coisas, eu já estou me usando com a Bruna também. E ao homem que foi responsável pela edição de boa parte, o Donato, né, que não pôde estar presente aqui, mas que está atuando nos bastidores na edição das coisas. Então, acho importante deixar isso registrado, porque muitas vezes os nomes se perdem, e é importante que nós lembremos quantos são eles, na verdade, e quantas delas estão presentes atrás desses nomes. Então, muito obrigada a todas. Eu queria só incluir uma coisa, a gente abrir a discussão para tributação, e eu acho que seria muito interessante a gente fazer um tour de force também, para a gente discutir políticas públicas direcionadas à desigualdade. Hoje a gente tem um espaço muito restrito disso, mas eu acho que a gente tem que começar a empurrar o muro, né?